você jogar esse fundamento constitucional aí, que apesar de ninguém pode ser preso, né, em flagrante delito, a própria Constituição traz exceção quando houver ordem judiciária. Essa ordem judiciária, né, que é justamente esse caso de cláusula de reserva de jurisdição absoluta, somente o juiz pode determinar a prisão de alguém. A gente vai fundamentar aí nesse artigo 5º, inciso 61. Beleza? Prisão de falido, a gente traz aqui, eu trouxe aqui, a prisão decretada pelo juiz fundamental. Uma primeira corrente diz, é perfeitamente possível a prisão preventiva seja decretada pelo juiz da falência, pois ele é o caso do artigo competente para tanto. Então, esse aqui, ó, que diz que é possível, ele vai estar fundamentado na prisão preventiva. E a prisão preventiva está fundamentada onde, Ari? Está fundamentada no artigo 13, inciso 4 do CPP. Marido, caiu. Eu acho que ele caiu também, Adriano. Não estou conseguindo ouvir, não. Quando ele disse artigo 13, inciso 4, aí travou. Isso só dá vazão ao que Anderson sempre fala, né? Que a internet dele não presta. Você não ouviu? Na outra, não foi? Ou não? A gente não ouviu nada, só ouviu até o artigo 13. Pronto, artigo 13, inciso 4, né? Deixa eu só ver se eu volto aqui pelo outro aqui. E aí, voltei ou tá difícil ainda? Tá normal. Voltou, pô. Tá aí, tá aqui. Rapaz, se vocês não avisam, eu ia me embora. Ainda bem que eu tava com outro aqui. Se fosse olhar, já tinha passado. Pronto, vamos lá, pessoal. Esses são os efeitos lá do ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, igual o Faustão. É, Wendel? É verdade. Vamos lá, pessoal. Aqui, vocês pegaram até o... Vocês pegaram... Deixa eu espelhar aqui de novo. Vamos lá. Vocês pegaram até o artigo 13, né? Então, a gente vai fundamentar lá a prisão preventiva, porque o Denísio Feitosa fala aqui, ó, o professor Denísio Feitosa vai falar, ó, pode sim o juiz do juiz falimentar fundamentar a prisão preventiva. Então, ele vai fazer a fundamentação igual ao juiz criminal lá, ó. Vai fundamentar no artigo 13, inciso 4, né, do CPP, que diz que a autoridade policial pode representar por essa prisão preventiva e a autoridade judiciária pode lá decretar. E o 311, 312, 313, lá a gente vai ter lá a questão da garantia da ordem pública, para garantir a ordem econômica, né? E aí, para garantir a aplicação da lei penal, para garantir a instrução processual penal ou a persecução penal, né? Então, vai ter que fundamentar nesses requisitos aí da prisão preventiva, beleza? A segunda corrente vai dizer o seguinte, ó,
Esta prisão não pode ser decretada pelo juiz falimentar. Viola o artigo 5º, inciso 57. Este artigo não é válido por conta do caput. Isto porque esta prisão preventiva é determinada pelo juiz falimentar, ou seja, cível. E a gente viu que prisão cível somente é do devedor de alimentos. Na opinião dele, este juiz só poderia ordenar a prisão do devedor de alimentos. Ela só seria válida se decretada por um juiz criminal. Tranquilo? Esse juiz criminal, desde que previsto nos pressupostos do artigo 311, 312, 313 CPP. Isso aqui é a previsão que prevalece, né, a majoritária, e uma visão mais garantista. Esse Paulo Rangel aqui, ele está lá na banca, o professor Paulo Rangel está lá na banca da PCRJ. Beleza? Ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A prisão administrativa. A prisão determinada por autoridade administrativa com o objetivo de compelir alguém ao cumprimento de um dever de direito público. Tranquilo? E eu trago a mesma previsão. Prisão administrativa, a gente vai ver que pode ser. Seria possível uma prisão administrativa em vista do artigo 5º, inciso 41, 61. Então, artigo 5º, inciso 61. Ninguém deve estar preso, senão em flagrante delito, ou por ordem escrita fundamentada da autoridade policial. Isso, Gustavo já colocou aí. Só a questão do militar. E o militar vai ter que oferecer toda aquela garantias do devido processo administrativo. Tranquilo? Direito direito ao devido processo legal, né? Ampla defesa, contraditório, produção de prova, constituição de advogado, né? Da defesa técnica, autodefesa. Eu trouxe também aqui, pessoal, ó, isso aqui caiu agora também lá no Pará. Essa prisão administrativa, no estado de defesa e no estado de sítio, é possível uma prisão que seja decretada por uma autoridade administrativa. Porque aqui ó, a gente está numa exceção, né? Um sistema constitucional de crise, né? A gente está aqui, ó, a previsão de um sistema constitucional de crise, tranquilo? O estado de defesa. Então, no artigo 37, parágrafo 3º que eu trouxe aqui, ó, para os senhores, está aqui no inciso 1, a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz, que a relaxará se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial. Lembra que a gente falou do exame de corpo de delito, é o único pedido da defesa, ou do ofendido, ou do imputado, do autuado, que a autoridade policial não pode negar esse pedido. Então, esse exame de corpo de delito, caso a defesa ou o próprio ofendido requeira a autoridade policial, né, faça esse requerimento ou peça formalmente, o delegado de polícia não pode indeferir esse pedido, tranquilo? Deve dar essa oportunidade de fazer esse exame pericial, é o exame traumatológico. Então, inciso 2, a comunicação será acompanhada da decretação pela autoridade do estado físico e mental do detido no momento da sua autuação. Então, no momento da captura aqui, ó, já se vai fazer a menção do estado físico e mental do detido. A prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias. Lá no Espírito Santo vinha trazendo a previsão de 30 dias. Tranquilo? Que é falso. Tranquilo? São 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário. Então, se o Poder Judiciário autoriza, aí sim, a gente vai estar lá naqueles casos de prisão preventiva ou de prisão temporária. É vedada a incomunicabilidade do preso. Lembra que tem um artigo do CPP que diz que é possível a comunicabilidade do preso? Então, esse artigo aqui não foi recepcionado. Por que não foi recepcionado? Porque a própria Constituição não permite a incomunicabilidade, nem sequer em estado de defesa. Beleza? Quanto mais no estado de normalidade. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 37.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: a obrigação de permanência em localidade determinada. Beleza?
Então, eu posso ter aqui essa obrigação. Isso aqui é tida como uma exceção a essa prisão administrativa, que no caso não chega a ser nem a prisão, né? Esse caso são casos desse sistema constitucional de crise, né? Estado de defesa e estado de sítio, beleza? A gente vai estudar estado de defesa e estado de sítio num módulo mais aprofundado de direito constitucional à medida que a gente for avançando aqui nos conteúdos, tranquilo? Então, eu trago aqui a previsão também no estado de sítio. A vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 37.1 só poderá ser tomada quando as pessoas as seguintes medidas, né? Que foi justamente o que estava no outro slide. Permanência em localidade determinada e no estado de normalidade. Terá sido recepcionada a prisão administrativa prevista no 319? É a pergunta que se fica, né? Então, eu posso fazer no estado de normalidade essa prisão administrativa? Ó, aí o artigo 319 vem trazer, ó. Contra o estrangeiro, desertor de navio de guerra. Contra o estrangeiro, desertor de navio de guerra. Essa prisão do estrangeiro aqui, ó, não foi recepcionada pela Constituição, ok? A gente vai ver mais à frente aqui que tem explicação nesse sentido aqui. Justamente por conta dessa questão da prisão do estrangeiro, você só vai determinar ela se tiver os requisitos do 312 e 313 do CPP, beleza? Estava prevista no Estatuto do Estrangeiro, o Estatuto do Estrangeiro foi revogado, tranquilo? Então, essa previsão aqui, ó, contra o estrangeiro, desertor de navio de guerra, ou mercantes, surto em porto nacional, nos demais casos previstos em lei, beleza? Então, vamos lá. O parágrafo primeiro vai dizer, a prisão administrativa será requisitada à autoridade policial, nos incisos 1 e 3, pela autoridade que a tiver decretado, no caso do inciso 2, pelo cônsul do país que pertence ao navio. Esse inciso aqui não foi recepcionado pela Constituição. A prisão dos desertores não poderá ser superior a 3 meses e será comunicada aos cônsules. Beleza? Desertor aqui, ó, crime de deserção, está previsto lá no CPM, no Código Penal Militar. Os que forem presos à requisição da autoridade ficarão à sua disposição. Tudo prisão administrativa que não foi recepcionada pela Constituição, tranquilo? Destaca-se a entendimento de que a prisão para fins de extradição, expulsão e deportação seria uma espécie de prisão administrativa, em razão do revogado Estatuto do Estrangeiro, que não havia sido recepcionado, como eu já falei. Esse tipo de prisão administrativa não foi recepcionado pela Constituição. Então, o que é que as questões vão fazer? Vão trazer um monte de casos concretos de extradição, de expulsão, deportação. Não cabe prisão administrativa. Essa prisão vai ser uma prisão decretada por um juiz competente. Isso, exatamente, Gustavo. As questões vão dizer que cabe. Não cabe. Vai caber se for julgado, se for determinada por um juiz competente, que é o juiz criminal, se tiver presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP. Beleza? O Estatuto do Estrangeiro, no artigo 81, o Ministério das Relações Exteriores remeterá o pedido do Ministério da Justiça, que ordenará a prisão do Estado de Era a previsão que tinha, mas não foi recepcionado pela Constituição, beleza? Vou arriscar aqui. Ó, por muitos anos, essa prisão ela foi admitida. Por muitos anos foi admitida. Mas, entendimento majoritário entendimento do STF, ou seja, o ministro relator do STF que decretava essas prisões, tanto a de extradição como a de expulsão. Para fins de deportação, quem decretava era um juiz federal. Entendia que a prisão para fim de extradição era automática. No entanto, há muito tempo o STF trata como uma espécie de prisão preventiva, o que eu falei, devendo estar presentes os requisitos dos 312 e 313. Ou seja, tanto a prisão para extradição, expulsão e deportação deve ser determinada por um juiz competente, que é o juiz criminal, e com base no 312 ou 313. Essa prisão administrativa, ó, essa lei aqui, ó, a lei de imigração, o artigo 84 da lei de 2017, ela revogou o Estatuto do Estrangeiro, que prevê a prisão cautelar para fins de extradição, desde que cumpridos os requisitos da preventiva.
Ademais, de acordo com a leitura que vem sendo feita da Lei de Imigração, que é essa lei aqui, essa lei de 2017, não há mais previsão de prisão para fins de deportação e expulsão. Seja para deportação e expulsão do estrangeiro, é preciso que estejam presentes requisitos de manutenção da ordem pública, manutenção da ordem econômica, para fins de aplicação da lei penal, quando, por exemplo, tem risco, no caso concreto, de um imputado ou um investigado fugir, né, e se furtar a aplicação da lei penal, e para, no caso, garantir a instrução processual penal, ou a instrução criminal. E aí a persecução, para assegurar a persecução penal como um todo. Né? Aí caso que o imputado, o investigado, ele comece a destruir prova, amedrontar testemunha, e interferindo negativamente ali na persecução penal, pode ser decretada a sua prisão preventiva. Beleza? Agora a gente chega na prisão do militar. A prisão do militar, pessoal, como eu falei no início da aula, ela não depende de prisão judicial, né? E de flagrante delito. Por que eu coloquei isso aqui? Porque já é uma exceção à questão da autorização judicial e do flagrante. Porque ele vai ser preso, essa é uma espécie de prisão disciplinar. Mas essa prisão disciplinar, ela tem que garantir o devido processo administrativo. E aí ela não pode ser superior a 30 dias. Beleza? Aí eu trago aqui, só é possível, no entanto, em relação a militar. Isso ocorre devido à sua finalidade peculiar, qual seja preservar a hierarquia e a disciplina das corporações militares. Então, com base na hierarquia e na disciplina, tem o estatuto próprio, que é o código o regime disciplinar, e esse regime disciplinar traz as transgressões militares. E ocorrendo essas transgressões militares, né, aí se tem um processo administrativo oferecido contraditório, ampla defesa, todo devido processo administrativo, e aí, no final, pode ser decretada uma prisão disciplinar, beleza? Então, aos casos cabíveis, transgressões militares, crime propriamente militar, infração específica funcional do militar, como, por exemplo, a deserção e o abandono de posto. Esses crimes propriamente militares são crimes que só são previstos no Código Penal Militar. Esses crimes que só são previstos no Código Penal Militar, eles são crimes militares próprios, beleza? Essa transgressão disciplinar é prevista no Estatuto próprio de transgressão disciplinar militar, tranquilo? Prazo máximo da prisão, 30 dias. Por fim, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, não cabe habeas corpus em relação a punições disciplinares. Ou seja, aqui é a regra, ok? Aqui é a regra. Não cabe habeas corpus. Não cabe habeas corpus. Tem um monte de questão falando sobre isso. Em relação ao mérito. Né? Mas o judiciário pode se debruçar sobre questões de legalidade. Por exemplo, se não foi instruído devidamente a instrução do processo administrativo. Violou ampla defesa, contraditório, produção de fora, defesa técnica do advogado, acesso aos autos, tal. Um processo administrativo disciplinar que não foi observada a questão da legalidade, né? O judiciário não vai entrar no mérito, mas ele pode julgar um habeas corpus por ter um processo disciplinar viciado, tranquilo? Ô, Ari, no caso aí, é próprio ou é bipróprio? Bipróprio? A minha pergunta é somente próprio ou é bipróprio? Não, a gente tem que observar se, por exemplo, para ser considerado bipróprio, eu tenho que, por exemplo, ter um crime que, num sujeito ativo, somente pode estar previsto o militar, e o sujeito passivo também somente pode ser uma única pessoa. Aí a gente vê o caso concreto. Se, por exemplo, no crime de deserção, por exemplo, eu tenho somente o militar que pode praticar esse crime. E o sujeito passivo somente pode ser a corporação militar, né? A rigidez
da questão da hierarquia da disciplina, a gente considera como um crime de próprio.